Vamos abrir a Bíblia e, antes disso, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa noite eu quero transmitir uma mensagem muito especial, direcionado à tua vida, à igreja, porque se trata de um revestimento de poder. Se trata de falar sobre a unção. É um assunto muito amplo, mas eu vou apenas sintetizar nessa mensagem um caminho e a manifestação dessa unção. Eu vou fazer a primeira leitura junto com vocês de 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 2, 27. Primeira Epístola de João, capítulo 2, 20 e 2, 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vós possuis a unção que vem do Santo, do Espírito Santo. Todos tendes conhecimento. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. De que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém. Os irmãos podem se assentar. Na realidade, falar sobre a unção, você já viu essa expressão bíblica, a unção, ela deve ser mantida, a unção do Espírito Santo deve ser permanentemente em nós. Nós que vivemos na dispensação da graça, nós estamos falando de algo muito mais especial e além do que do Velho Testamento, quando eles eram abençoados ou comissionados por Deus na unção do Espírito, que eles não conheciam no Velho Testamento como o Espírito Santo. Mas assim, as mãos do Senhor sobre a vida do sacerdote, do profeta, do rei e pessoas escolhidas especificamente para um fim específico da manifestação do poder de Deus, do sobrenatural. Mas nós estamos falando, nos nossos dias, já com conhecimento, com revelação, com experiência pessoal, que o Espírito Santo habita em nós. O poder do Pentecoste, ele resolveu todos os problemas que o homem tinha naquela época. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, era comemorado a festa do Pentecoste para o povo judeu. E estava determinado que Jesus disse para os discípulos: permanecei em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Então dá licença. E na realidade, o poder do Pentecoste aconteceu para a igreja, mas para os discípulos, antes de Jesus ser levado aos céus, ele aparece e diz: paz seja convosco, e soprou o Espírito, e ali nasceu, com convicção, com autoridade, a igreja de Cristo. Aqueles que foram comissionados, foram reanimados, revitalizados. Este é o poder da unção. E para os hebreus, era a qualificação da produtividade,
era a essência do azeite. Tinha 3 tipos: da alimentação, da consagração e de uso diário. E na realidade, quando veio o dia de Pentecoste, surpreendeu a todos. Eles estavam reunidos em Jerusalém, e uma unção tremenda, o poder do derramamento do Espírito Santo, veio sobre a vida de 120 irmãos, e passou a contagiar Jerusalém com este poder. Glória a Deus. Nós temos aqui falado sobre uma igreja que ficou parada nesse período de pandemia. Algumas delas mantiveram uma atuação abrangente, outras paralisaram, outras até fecharam. Mas eu quero dizer hoje, pelo poder da unção, que um novo tempo se estabelece para a igreja de Cristo. Porque esse teste foi tremendo do que aconteceu. Da mesma maneira que Jesus falou para Pedro lá: Pedro, eu vou peneirar você, porque o diabo vai tentar. Da mesma maneira que o próprio apóstolo Pedro também na sua epístola dizendo: olha, tem muitos irmãos passando por provações por todo este mundo, mas vamos ficar firmes. Isto Jesus estava reafirmando, Pedro estava reafirmando que há uma unção que está dentro de nós, pelo Espírito Santo, para vivermos triunfante, fazermos parte de uma igreja vencedora, para que todas as palavras de Jesus e promessas de Deus se cumpram. Porém, eu venho nesse início de mensagem dizer o que o apóstolo do amor disse. Um homem cheio de amor, falando que a fé vence o mundo, falando que o amor de Deus está em nós, falando que quando você pede perdão, Deus está pronto para perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Este apóstolo do amor, ele chega a confrontar a igreja, dizendo: cuidado, cuidado, estão falando que essa unção não existe, estão falando que esse Cristo é uma história inventada, estão falando de inverdades. Ele estava dizendo, estão falando de mentiras. Esses são os anticristo, aqueles que são contra os princípios da igreja, que são contra os princípios da palavra de Deus, que são contra as promessas da palavra de Deus. E está dizendo lá também que o Espírito Santo, estando em nós, ele nos ensina. E nós estamos numa dispensação que ele está dentro de nós, residindo, habitando. Ele está trazendo algo especial. Quantos são batizados no Espírito Santo aqui? Levanta sua mão. Hoje de manhã também, uma totalidade. E com isso eu quero dizer que nós agora, nesse tempo de vitória que tivemos, nesse período difícil, foi difícil para a igreja a nível mundial, mas agora está havendo um grande despertamento, porque a igreja recebeu uma vacina, a igreja acordou, porque esse linguajar de anticristo, de anti-igreja, de terminar com a igreja, paralisar com as verdades de Deus, está nesse mundo agora, com mais veemência, com mais eloquência, com voz dado, ou melhor, com voz dada pelas leis, pelo sistema político, pelo sistema mundial, e a era de Aquários, a era de tantas porcarias que estão por aí, falando contra Jesus, falando contra a igreja, e muitas vezes tem crente batendo palma por essas ideologias. Nós temos que ter a verdade, a unção nos ensina. Essa unção que eu quero pregar hoje para você, é como se eu tivesse tendo os meus olhos abertos hoje. Gostaria também que você tivesse a mesma expectativa, porque a unção quebra o jugo. Não vamos nos enganar, nós estamos já com uma manifestação do sistema fortíssimo do anticristo, infiltrado dos governos,
infiltrado no sistema econômico, infiltrado naqueles que têm poder de riqueza nesse mundo, preservando apenas os judeus, que estão ladeados. Eu vi uma declaração agora do atual ministro, eu não me lembro o nome dele, ele diz assim, judeus e cristão e judeus são juntos, porque eles têm o mesmo objetivo. Eles amam a Deus. Isso é bom, como foi bom quando fomos visitados pelo primeiro-ministro anterior, que ele disse aqui no Brasil, Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Oh, aleluia! Deus tem sido bom, mas nós não podemos fechar os nossos olhos. As mentiras estão sendo espalhadas. Eu estava estudando para este momento da mensagem e o Espírito Santo me lembrou. Você percebe na história que tentaram destruir a palavra? Você percebe na história que tentaram anular a unção? Pode-se falar de Jesus, pode-se falar do Pai, do Espírito Santo, pode falar de Deus, mas fale de uma maneira bem suave, talvez um pouco distante, colocando entre deuses, como se é mais um. Não, o Deus que servimos, o Senhor da igreja, é o único Deus. O Senhor Jesus, Ele veio, morreu por nós, ressuscitou por nós, está à destra do Pai, e a unção tem que pegar fogo na nossa vida. Desses últimos 600 anos para cá, de 1500, depois que houve a reforma, que nesse mês de novembro comemoramos o dia em que Lutero implantou a reforma, e houve verdades de Deus que revolucionou a igreja cristã. Isso foi divino, isso foi do Espírito Santo. Depois dali, os missionários se levantaram com mais força, entrando nos continentes, pregando o Evangelho, e as igrejas começaram a se levantar. Mas eu quero te dizer, nós somos e devemos ser uma igreja avivada por dentro e por fora. Nós somos daqueles que, quando aceitamos Jesus, a verdade é esta: nós nascemos de novo, deixamos de ser pecador para ser filho de Deus, e o Espírito Santo está em nós, e a Bíblia diz que recebemos o revestimento, que foi dado no dia de Pentecoste. Não vai acontecer outro Pentecoste, isto é emanação daquilo que já aconteceu. Se você crê, você recebe. Se você crê, você recebe. E você recebe o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Esta é uma igreja triunfante. Essa é uma igreja atuante. Essa é uma igreja eficaz. Essa é uma igreja destemida. Essa é uma igreja que não vai fechar a boca para as mentiras do anticristo. A unção. A unção é um privilégio que nós temos. É um presente de Deus a todos nós. Disse Jesus: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que o mundo não pode receber, mas que vai morar dentro. Você sabe que você é precioso, preciosa. O maior tesouro de Deus habita em você. O próprio Deus está habitando em você. Meu irmão, poder do Espírito Santo é a unção presente, real e eficaz em cada vida que está aqui. Em cada vida. Talvez você pode pensar, o pastor está querendo motivar para nós passarmos melhor o nosso final de ano. Não! Eu quero que você passe realmente um final de ano de 2021 realizando as promessas de Deus, porque vai terminar no dia 31 de dezembro. Mas eu quero que você esqueça agora esse lado do calendário. O Espírito Santo, a unção está sendo soprada na tua vida hoje para renovação, reativar o dom que você recebeu de Deus, para que todos nós sejamos pessoas unificadas, unidas pelo poder da unção. A unção é um revestimento de poder.
que capacita você a vencer tentações internas, externas, e te dá capacidade de reação, porque você combate aquilo que você vê. E quando você tem o Espírito Santo, os seus olhos estão aguçados, seus ouvidos estão aguçados. Então, se você vê sinal de rugido de leão sem dente, que é o diabo, você pode dizer: está destruído no nome de Jesus, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A unção te respalda. Meu irmão, olha a diferença no Velho Testamento. Só um exemplo que vem aqui à minha memória agora. Davi e Golias. Quem era Davi antes? Era um cuidador de ovelhas na casa do pai. Apenas isso. Tinha outros irmãos qualificados, fortes, preparados, já foram treinados para a guerra. E ele estava ali atrás das malhadas. Deus tinha algo para ele, a unção, que iria fazer a diferença de tudo. Mas quando Samuel, o sacerdote de Israel, chega para escolher, ele se envolve com a aparência. E Deus dá um toque para ele: eu não estou escolhendo segundo a aparência, é segundo o que está no coração. Não são nenhum desses filhos. São homens guerreiros, homens preparados, mas não são eles. Tem mais alguém? E vem lá Davi, é escolhido, e Deus sela a unção sobre ele. Há um episódio, quando vai para uma situação, visitar os irmãos, vê Golias confrontando o povo de Israel. O próprio rei Saul não confiou em Davi. Os irmãos, um deles até houve uma discussão pessoal, desqualificando. Onde se viu? Tem pessoas qualificadas, pessoas que têm capacidade para a guerra. Você não tem poder de segurar uma espada. Mas a unção fez a diferença. Eu vou contra ti no poder da unção. Eu vou contra ti incircunciso, no poder do nome do Deus dos exércitos. A unção faz toda a diferença. É o que fez a diferença. Outro exemplo, está em Samuel capítulo 10, versículo 6. É a escolha do primeiro rei no Velho Testamento. Não era tempo ainda de se pedir um rei, mas o povo pediu um rei. E para escolher esse rei, o sacerdote Samuel tinha que ungir esta pessoa escolhida. E Deus tinha que falar com ele e escolher essa pessoa. E aconteceu, leia esse versículo comigo em 1 Samuel 10:6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Claramente a palavra de Deus dizendo: a unção vai transformar a sua vida. Na qualidade de natural, na qualidade de aparência, você não vai ser rei. E diz a Bíblia que ele chegou para Saul e disse: olha, você vai até determinada cidade, nesse caminho, vai encontrar um grupo de profetas, e você vai se juntar com ele e vai profetizar. E ele começou a profetizar. E quando ele virou as costas para ir o caminho certo, porque tinha a cidade aonde ele iria ser consagrado, ele foi. A Bíblia fala que ele se transformou num outro homem. A unção transforma. A unção do Espírito Santo realiza aquilo que você não pode realizar. A unção transforma os teus hábitos. A unção transforma a tua maneira de pensar. A unção tira o fardo, o jugo passa a ser suave, a carga passa a ser leve. É a unção que faz você ter a transformação. Saul foi transformado, tanto é que ainda teve medo, foi e se escondeu na bagagem para não ser ungido, estava com medo. Não, ele está escondido. Levaram e consagraram, e ele exerceu um reinado no qual não estava preparado, mas ficou preparado naquele momento pela unção. A unção, ela traz milagres na sua vida. Coisas que podem acontecer em 10, 15 anos, acontecem em um ano.
E nosso tempo como igreja cristã, coisas que podem acontecer em 10, 15 anos, 20 anos, podemos reter e receber o resultado em 12 meses. E te digo agora, se você tem uma causa, se você tem um livramento a buscar, a obter, se você precisa de um livramento de Deus, a Bíblia fala que a unção quebra o jugo. Se você precisa de uma resposta, se você precisa de dinheiro, se você precisa casar, se você precisa resolver problemas, a única coisa que vai ter condições para fazer isso num tempo hábil é a unção de Deus, é se enquadrar na unção, é receber unção, porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas 90% aqui são batizados do Espírito Santo. Então você está dentro da promessa, você está dentro do poder do Pentecoste. Isto quer dizer, aviva a tua vida pessoal, aviva a igreja, aviva, porque a unção individual, ela faz você se movimentar, mas a unção coletiva, ela faz algo especial acontecer. Se um põe 1000 para correr, nós, com essa igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos pôr milhares para correr, porque os nossos inimigos não ficam na nossa presença, porque há uma unção de Deus dentro de você. Coloca a mão no coração, que é onde está o teu espírito, fala assim: a unção me pertence, eu sou avivado, por dentro e por fora. Oh, aleluia. Mas você pode pensar comigo, essa unção foi dada, como está em Atos 1:8, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na igreja, na sua casa. Essa unção individual, ela tem que ter mudança. Não dá. Nesses dias em que o mundo tem entrado com força com essas ideias, querendo cauterizar as mentes, não dá para vencer o mundo se você não usar a força que Deus te deu e revestiu a tua vida por dentro, que chama Espírito Santo, chama línguas estranhas, para você movimentar por dentro aquilo que Deus construiu, porque aquele que aceita Jesus, ele nasce de novo, ele passa a ser uma nova criatura, para abrigar exclusivamente o Espírito Santo. Mas os anos que se fundou a igreja primitiva, os 100 primeiros anos foi um sucesso. Depois tentaram mudar a igreja, paralisar a igreja, e criaram-se muitos dogmas, criaram-se muitos desvios, e a igreja ficou num momento histórico e político, e o Espírito Santo aproveitando oportunidades de quem estava para ser usado, e ele usava para manter a chama acesa. E eu estava pensando, há 120 anos houve um avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Que houve um fogaréu de Deus ali. E que esse avivamento chegou no Brasil. Chegou no Brasil nos anos de 60. E as igrejas começaram a se avivar. As igrejas começaram a se mobilizar. E começou a dar a liberdade para o Espírito Santo agir. Mas muitos ainda ficam até hoje dizendo que o Espírito Santo, que os dons espirituais e que os milagres cessaram no tempo dos apóstolos. Só aconteceram com eles. Depois deles parou tudo. Isso não é verdade. Nós temos que se levantar como uma bandeira de Deus para dizer, é poder de Pentecoste que vai fazer a igreja avançar. Poder de Pentecoste que vai fazer você agir. E essa unção, ela tem que te pegar. O Espírito da fé tem que te pegar, para que você não fique parado, inerte, paralisado com inverdades. Nós estamos batendo nesses dias
Não adianta você conhecer coisas que vão acontecer no Apocalipse, se você não está dominando e não está vivendo o ABC da fé. A fé que constrói você por dentro, a fé que te mantém em pé, a fé que te dá visão para você conquistar, a fé que dá visão para você crer nos milagres, a fé que dá visão para você evangelizar, porque a unção de Deus, ela não pode ser retida comigo e nem no coletivo. Antes, só o pastor, os consagrados eram os ungidos. Eu aprendi muito sobre isso. Hoje, veio um esclarecimento geral para as igrejas a nível mundial, que ungidos são todos aqueles que têm Cristo. Porque recebe a unção dos santos, e o Espírito Santo traz conhecimento, o Espírito Santo traz a graça, mas tem muito crente sendo enganado, porque não entende que a capacitação do Espírito Santo é para hoje. Ele está na periferia da fé, vivendo só pela salvação. Mas nós temos dito que a salvação tem que ser mantida. Tem pessoas que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre. E ele pode fazer o que quiser, ele já está salvo. Essa é uma mentira de Satanás. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia fala que quem confessa Jesus como Senhor é salvo. É escrito no livro da vida. O teu espírito está preparado. Se acontecer qualquer coisa agora, mas se você ficar brincando com este período de hoje crer, amanhã não, e ficar se envolvendo com essas ideias frias, malignas, que querem estagnar você, você pode, nas suas emoções e no seu corpo, se corromper. Infelizmente, pode até perder a salvação. Porque a Bíblia fala, em Tiago capítulo 1, bem-aventurado é o homem que suporta com alegria passar por provações. Aprovado, recebe a coroa da vida. Apocalipse fala, ser fiel até a morte. Mas antes ele fala o seguinte, vou aprisionar muitos cristãos que serão perseguidos. Fala o texto. Mas ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, nós temos passado talvez um aperto para viver emocionalmente equilibrado. Quem tem o Espírito Santo tem o domínio próprio, tem o fruto do Espírito. Você que é crente, você tem um armamento, um poderio. Nesses dias agora, Satanás quis mexer com as emoções do mundo e dos crentes. No mundo, enfraquecer com doença, com flagelos físicos, e pessoas, por medo da morte, fiquem em casa. Se não morre da doença, vai morrer de fome. Ou vai perder a empresa, ou vai perder os compromissos que assumiu, e vai perder o nome, vai ficar insolvente. É isso que Satanás quer. Ele quer paralisar, porque a Bíblia diz em João 10:10, veio para matar, roubar e destruir. Mas a unção veio para dar vida, e vida em abundância. Mas você pode dizer, mas Jesus me prometeu. Quem era Jesus? Jesus nasceu em Nazaré, numa cidade simples, numa família simples. Não tinha tantos recursos. Não tinha. Mas o anjo apareceu para Maria e disse, não se assuste, mulher, conceberás pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder de Deus a sombra da graça de Deus vai estar sobre a tua vida, vai engravidar pelo Espírito Santo. Aquilo era uma loucura. Depois, você percebe Jesus crescendo, Jesus agindo, mas, para ele iniciar um ministério, como filho de Deus, precisou da unção. Atos 10:38. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Salvador precisou começar com unção. Como? Ele foi até João Batista, não tinha o que se arrepender. O batismo de João era para arrependimento. Jesus não pecou toda a sua vida. Diz a Bíblia que ele se fez pecado por nós, mas quando ele chega para João Batista, João diz para ele: não é eu que tenho que batizar você, é você que tem que me batizar. Não, é para que se cumpra as Escrituras. E veio a voz do testemunho do Pai. Deus falou, Deus bradou dos céus: é meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado. E vem o Espírito Santo na forma de pomba e atesta a unção. E você vê escrito na Bíblia que ele recebeu a unção sem medida. Todos os dons espirituais, os 9 dons. Meu irmão, ele precisou ser revestido do poder do Espírito Santo. É isso que eu quero trazer à tona, em evidência, marcar a minha vida, marcar a tua vida, marcar o procedimento da igreja. É a unção que faz a diferença, e nós recebemos a unção dele, e a unção dele permanece em nós, e nós precisamos agir. Não há tempo para o pecado. Se errou, já vai para o centro rapidamente. Se apresse a se arrepender, porque é necessário o acerto, é necessário viver na unção, porque a unção transforma a vida do homem. Meu irmão, se não está dando certo, a unção conserta. Se você tem problema, a unção resolve. Se você tem algo dentro de você que te julga incapacitado, a unção resolve, porque é o poder de Deus que aperfeiçoa na fraqueza. Deus escolheu você e a mim, vasos de barro. Deus escolheu você e a mim, vasos de barro. Mas a essência e o poder é de Deus. Essa unção, ela vem, mas ela não vem de repente. Ela vem quando você recebe Jesus como Salvador pessoal. Você nasce de novo e fala: eu também quero o batismo com o Espírito Santo. Eu vou falar em línguas. E isso começa a proceder de uma maneira sobrenatural e instantânea. Porque batismo e revestimento do poder de Deus é com evidência de línguas. Mas pastor, por que esse despertamento dessa unção para esses dias? É porque as pessoas estão tentando nos enganar. O sistema está tentando nos laçar. Tem armadilha sendo jogada em todos os lados. Contra a família, contra a igreja e contra a unção. Pode-se falar na igreja, mas você não pode ser crente triunfante. Você não pode falar do poder que está em você. Você tem que viver uma vida minguada. Eles querem um conceito de cristão calado. Não. A Bíblia está dizendo que quando Jesus começou a exercer o ministério, ele começou a repartir a unção, enviando pessoas de 2 a 2, começou a curar, o mesmo Espírito que atuava nele, atuou na vida dos discípulos, e eles começaram a realizar com autoridade as mesmas coisas. É isso que eu e você precisamos compreender. A igreja recebeu a plenitude desse poder. A igreja, e você é parte do corpo de Cristo. Hoje eu ensinei lá para aqueles que vão ser batizados. Nós somos batizados no corpo, na morte e na ressurreição. Nós somos batizados no Espírito Santo. Meu irmão, se eu tirar isso de vocês, se vocês como igreja não ficar aguçado para isso, nós vamos ficar num cristianismo letrado. Pode ter um bom sermão, pode ter um intelecto falando, mas quando a unção não funciona, isso não vale nada. Paulo falou sobre isso. A letra mata, a letra mata, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Mas naquele dia de Pentecoste, a unção que foi lá e que caiu na tua vida, você lembra quando você falava em línguas estranhas?
Você lembra quando você era fogueado? Oh, glória a Deus, aleluia, falava, chorava, gritava, caminhava, dançava, pulava. Tem muita gente que passou a ficar envergonhado, porque vieram o mundo e colocou uma trava em nós. Qual é a trava? Essa máscara incomoda a gente. Logo nós vamos sair dela, só falta ela. Só que agora é a hora de você que está na sua casa se desprender. Nós que estamos aqui se desprender, porque no poder do Pentecoste havia 120 pessoas. Quem eram? Iletrados, pescador, salvo um ou dois que tinham um conhecimento um pouquinho melhor. Mas os demais não passavam numa seleção de emprego aqui em Bauru de jeito nenhum. Porque se ele está buscando um emprego e não sabe escrever, quem é esse que está falando dessa maneira? Falando em outras línguas? Está falando na língua de tal nação? Esse homem é pescador, como que ele pode falar em grego? Como que ele pode falar nos outros dialetos que tinham lá? Como que ele pode falar em outros idiomas representados naquele momento em que estava lá mais de 15 nações representadas? Estes são aqueles homens simples que andaram com Jesus. Deixa eu falar para você, quem anda com Jesus tem a vida transformada. Quem anda com Jesus crê no poder do Evangelho. Quem anda com Jesus, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Quem anda com Jesus sabe que esse ABC da fé tem que manter. Nós temos que fazer como Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 1, é falar das mesmas coisas. Meu irmão, tem muito crente que quer falar de uma teologia ampla. Até a qualidade da rocha, do túmulo de Jesus, o camarada quer saber. Mas não tem experiência com Deus. Eu, quando estive em Jerusalém, eu fiquei apaixonado pela maneira que o nosso intérprete falava, ensinava sobre as coisas de Jesus. Eu cheguei até ele e perguntei, você tem Cristo no coração, você é judeu? Ele falou assim, eu sou judeu, mas eu não tenho Cristo. Eu não acredito, eu sei que ele era um profeta. Mas como você fala com tanto conhecimento? Esse é um conhecimento histórico que eu tenho. Irmãos, um conhecimento apurado põe crente no bolso daquele mais estudioso. Eu falei, meu Deus, pode ter a repetição das palavras, mas não ter a unção. Ah, mas no dia de Pentecoste a coisa mudou. Pedro, ele participou do primeiro ato. Ele viu a própria sogra ser curada de febre. Depois do Pentecoste, esse homem cresceu. Ele tinha um pouco de dificuldade com João, porque João era calmo demais. E Pedro era colérico. Pedro era colérico. Tem que lembrar também da psicologia do negócio. E sanguíneo também, tinha sangue nele, glória a Deus. E na realidade, ele começou a mostrar aonde a unção estava. Ele subiu num dia de oração para o templo. Ele olha para o mendigo que está esmolando, paralítico, diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, no nome de Jesus o Nazareno, levanta, isto é unção, estes sinais seguirão aqueles que creem, no meu nome expulsarão demônios, no meu nome falarão novas línguas, no meu nome porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Está na hora da igreja acordar. Está na hora do pastor acordar, está na hora de todos, nós temos que estar no mesmo balaio, porque a fé é de uma igreja que está disposta a entender que é triunfante, é gloriosa, e nós estamos aguardando o Senhor Jesus. Aí você pode dizer, mas isso, empolgação para, pastor, eu sou crente desde os 8 anos. Já tive várias pressões. Já tive até proposta de pessoas, para tudo.
Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé. Nós entendemos que a fé é o centro de força que está dentro de nós, é o Espírito Santo que fala, que capacita, que reveste e transforma você, e tira os seus complexos interiores, tira as suas dificuldades. É a unção que derruba a máscara, é a unção que te dá poder contra o pecado. Todos nós somos tentados nas nossas próprias cobiças, seja eu, seja você. Para vencer precisa da unção, precisa do domínio próprio, porque esse mundo, ele está muito esperto. Como diz o meu neto, tem muito pirata nesse mundo. Tem muita gente falseando com mentiras, dizendo que são verdades. E vem o apóstolo João e fala: cuidado, vós tendes a unção. O anticristo, ele falou isso há 2000 anos atrás. Eu falo agora, o anticristo é um sistema. O anticristo é um poder influenciador na área econômica, na área política, na área religiosa. Ele tem homens, ele tem cabeças pensantes em todas as posições, infiltrados, agentes secretos do maligno. Então nós temos que entender, meu irmão, que nós temos que se fortalecer. Nós somos uma irmandade forte, nós somos uma igreja forte, nós temos uma unção que faz a diferença. Nós não precisamos mais ficar nos degradando. Chegou o momento de ficarmos permanentemente dentro da unção na qual nós fomos chamados. Porque quando nós falseamos, quando ficamos de um lado para outro, como diz, qualquer vento de doutrina move, nós estamos fazendo diferente. Nós estamos ensinando você a usar o poder do nome de Jesus e esta unção hoje. Não é só eu, todos nós. Por isso que a igreja avançou. Os primeiros anos da igreja, os 100 primeiros anos, o primeiro século, foi um sucesso. Foi um sucesso. Morreram os apóstolos, começaram a fazer cultos até os ossos dos apóstolos, pelas vestimentas e tudo mais. O homem precisa crer em alguma coisa, e quando falta aquele ponto de apoio, ele busca outro. Mas nós estamos falando de alguém que é eterno, que é Cristo. Nós estamos falando de um Espírito Santo que veio morar em nós. Eu não vos deixarei órfãos. Você não está sozinho, meu irmão. Está na hora de você olhar para a comunidade que você frequenta e dizer: conta comigo, porque se 120 pessoas que não eram capacitados conseguiram influenciar o mundo, conta comigo, porque eu posso fazer a diferença. É simples. De manhã eu falei isso. Se estamos em 200 pessoas aqui, no próximo culto, nós podemos estar com 400. Se você for, ser-me-eis testemunhas de poder. Se você trouxer mais uma. Pastor, é difícil ganhar uma alma. Não é difícil. Traga, que quem faz essa obra é o Espírito Santo. Se eu estiver aqui, vai ser eu que vou ser usado. Se estiver o pastor Daniel, é ele que vai ser usado. Se tiver a Maria, é a Maria que vai ser usada. Se tiver quem for, Deus vai usar a boca daquele que está debaixo da unção. E a unção é que permanece. Se tem gente mentindo, é porque tem falsas verdades. E muitas vezes nós nos acomodamos com as coisas, porque nós não queremos nos comprometer. José de Arimateia, gosto muito disso. Ele tinha tudo para não procurar o corpo de Jesus. Ele foi lá perante as autoridades, Pôncio Pilatos, as autoridades judaicas, e disse: me dê o corpo deste homem, eu tenho um túmulo 0 bala para ele. Eu quero me comprometer com ele. Você está na hora de comprometer-se com o corpo de Cristo. Você foi batizado nesse corpo. Há uma história que você precisa reconstruir. Há uma história que você precisa viver. A unção, ela refaz a tua vida. Mas pastor, eu tenho andado na igreja, eu gostaria de avançar. Está na hora de avançar. Como é? Pela unção. E como que é? Frequentando a igreja. Como que é? É buscando pessoas e trazendo para que o corpo de Cristo aumente, mais pessoas que vão ter salvação. Irmãos, o mundo está perdido. As crianças estão sendo bombardeadas.
Mas isso já acontecia lá no tempo do Egito, quando liberaram o povo de Israel. O rei do Egito falou: libera o povo, mas eu seguro as crianças. Moisés falou para ele assim: não, seu pedófilo. As crianças vão. E foram. Sabe por quê? Nós não negociamos com o mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. A unção é que capacita. Quando Davi estava enfrentando dificuldade, ele citou esses salmos. Salmo 92, 10. Mas tendes exaltado o meu poder, como boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Ah, meu irmão, veio a capacidade do poder de Deus para resolver os problemas de Davi, perseguido de todos os lados, em verdades contra ele de todos os lados, mas ele disse: para os meus inimigos, uma banana. Ele falou: eu desfruto de óleo fresco, eu me alegro. Por isso que nós temos que, na hora da circunstância, te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Não importa, porque a circunstância que você está vivendo, ela não é determinante para você. Você tem que usar a tua autoridade, do óleo fresco na tua vida. Tem óleo fresco descendo pela tua barba, Caio. Tem óleo fresco descendo sobre a tua cabeça, Marcinha. Tem óleo fresco descendo sobre a tua cabeça, Robert, que está na recuperação da Covid, que foi um milagre de Deus na sua vida. Estava morto e reviveu. E breve vai estar na igreja, filho. Ah, meu irmão, quantos milagres. Quantos cânceres sendo curados. Quantas enfermidades sendo curadas. Está na hora de você abaixar a sua máscara e poder falar. Tem hora que eu converso com algumas pessoas e falo assim: abaixa um pouquinho a máscara, eu não estou entendendo o que você está falando. Fala, a pessoa a gente não está entendendo. Abaixa um pouquinho. Eu até me afasto um pouquinho. Abaixa. Ah, agora entendi. Sabe por quê? Muitas vezes, meu irmão, tem pessoas que já não falam. E com a máscara, então, ele só vai fazer mímica. Vai fazer um curso de Libras. Nós estamos na hora do Pentecoste agir. O poder do Pentecoste. Eu creio em milagres hoje. Eu creio em batismo com o Espírito Santo hoje. Nós cremos em línguas estranhas hoje. Nós cremos no poder da palavra. Nós somos uma igreja avivada, aonde o poder de Deus, ele é eletrificante, ele toca, ele emana de um para outro, porque a unção coletiva é a coisa mais tremenda que nós estamos aqui. Pastor, vamos terminar? Vamos. A unção faz diferença, e com ela, as impossibilidades se tornam grandes realizações. Quem disse para você que não vai realizar o seu sonho? Quem disse para você que essa causa em juízo não vai se resolver? Quem disse para você que você não vai se aposentar? Quem disse para você que você não vai formar seu filho? Quem disse para você que você vai perder o emprego? Isso são maus rumores, más notícias que temos que rejeitar. Nós temos que viver no poder da palavra. Nós somos ouvintes praticantes. Nós somos ouvintes que confessam o bem-estar e a grande realização do Senhor. E começa a dizer para você: eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, a minha vida se transformou, os meus negócios vão bem. Talvez esse momento está difícil, porque tu cometeu algum erro, ou não está dando certo, mas começa a declarar aquilo que você crê, porque quando você crê, a unção, ela vai fazendo a diferença, a fé vai materializar, a unção vai quebrar as correntes. Tem certas coisas que estão acorrentadas, porque você não crê, ou outras pessoas até não querem que você cresça. Irmãos, você não depende de outras pessoas, você depende do poder de Deus. Ninguém pode nos amarrar, ninguém pode nos deter. Você foi escolhido para ser o melhor de Deus. E essa unção, ela é transbordante, e ela faz você realizar coisas que você nunca realizou. Sansão,
Você lembra de Sansão? Só uma queixadinha de jumento que já estava seco o corpo, ele arrancou e 1000 homens foram feridos com a queixada, pelo poder da força. Sansão matar 1000 homens numa guerra em Israel contra os filisteus, foi a unção que fez a diferença. No Novo Testamento, a unção tem feito a diferença, porque fez em Jesus e está fazendo em nós. E como receber essa unção? Pela fé. Tem algum passo? Pela fé. É crer. Fala assim, eu creio e eu recebo. Eu creio, eu recebo. Mais forte, eu creio, eu recebo. Mais forte, eu creio, eu recebo. É esse passo. O Ministério de Música pode subir. É esse passo. E quando você começa a entrar nisto, você começa a perceber que Ele quer te ver exercendo poder. Ele quer ver você erguido. Eis que levanto do pó o desvalido e faço assentar na mesa com os príncipes do meu povo. Ah, meu irmão, está se sentindo coitadinho? Não se sinta não. Em Deus nós podemos tudo. El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele faz tudo por nós. Ah, meu irmão, está na hora de nós nos animarmos por dentro. Maior é o que está dentro de nós. Está na hora de que essa unção faça a diferença. A unção traga você para a igreja. A você seja ligado no testemunho e traga pessoas para Cristo. Nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Ou melhor, a cidade de Bauru vai ser uma cidade diferente, habitável, abençoada, porque nós temos crentes na parada que estão sendo combatidos. Estão sendo combatidos na área política, estão sendo combatidos na área nacional. Como que você pensa que pode um homem, um presidente liderar uma nação, se não tiver por trás uma igreja orando por ele? Ah, mas se eu não orar pelas vossas autoridades. Sabe por quê? O Brasil é o melhor de Deus. Eu vou terminar uma coisa que eu ouvi esses dias, e depois eu vou contar essa história por completo. As pessoas pensam que o Brasil, tudo que fizeram, mandaram o pior para cá. Prisioneiros, as pessoas de más qualidades, de más formações, para ser o pior. Você sabe quem era o rei de Portugal nessa época? Dom Manuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Entregou a capitania, todas as caravelas, para um homem chamado Pedro. E vou parar no 10% da história. Ancoraram na Bahia, em Porto Seguro, terra de Santa Cruz. A cruz não tinha nenhum santo nela. Eles fizeram até hoje, quando nós fomos lá, tem uma cruz. O Brasil, esse é só o prelúdio. Foi formado, foi descoberto, e a marca de promessas estão na vida do povo e da nação brasileira. A grande maioria deles eram judeus fugidos da Inquisição, judeus portugueses, judeus espanhóis, que estavam fugindo porque, por causa de ser judeu e amar Deus, eles estavam sendo mortos como cristãos perseguidos, que tinham Bíblia. Ia para a fogueira como feiticeiro. O Brasil não é essa porcaria que o pessoal quer falar desde o princípio. Existe uma história que, quando eu ouvi o prelúdio disso, de uma mulher cristã, consultora, possivelmente da história do Brasil, ela disse: nós precisamos resgatar. Nós não temos vozes para que as pessoas ouçam a verdadeira história. Mas o que aconteceu aqui foi um Emanuel de lá, que encaminhou Pedro, e que a cruz se levantou, e o Brasil é um Brasil maravilhoso. Aqui é terra santa, e vem o ministro e fala: Israel é terra prometida, mas o Brasil é terra da promessa, e aqui nós vamos criar os nossos filhos, e aqui o evangelho vai emanar para todo mundo, porque é o celeiro da palavra. Vamos ficar em pé, aleluia.